Olá, meus estimados alunos e amantes do conhecimento da química. Nós temos então mais esta videoaula. Nesta ocasião, nós iremos aprender como balancear algumas equações químicas pelo método de tentativas. Então, esse fenômeno, esse raciocínio, aliás, que leva o nome de balanceamento de equações químicas, ele consiste no seguinte. Vamos pegar uma equação química aqui, o ácido clorídrico, o HCl, mais o metal ferro, gerando cloreto de ferro e gás hidrogênio. Muito bem. Balancear uma equação química é o seguinte: nós igualarmos o número de átomos deste lado da reação química, deste lado dos reagentes, igual ao lado dos produtos. Ou seja, o mesmo número de átomos que tem deste lado da equação química deve ser o número de átomos que também está neste lado da equação química, do lado de produtos. Este raciocínio, a gente poderia dizer que ele está ancorado no princípio enunciado pelo cientista francês chamado Antoine Lavoisier, que diz que nós não podemos nem criar e nem destruir matéria, apenas transformá-la de uma forma para outra. Então, nós não podemos aqui, da maneira que está, veja que nós temos um hidrogênio, quando não tem nenhum número aqui é 1, e aqui nós temos 2 hidrogênios. Então, nós estamos criando, da forma como está, um hidrogênio e o cloro também. Nós temos aqui um cloro e aqui 2 cloros. Então, balancear a equação química é nós igualar esses coeficientes, é nós igualarmos esses números de átomos em ambos os lados da equação química. Então, o raciocínio é o seguinte: vamos primeiro, sempre nós deixamos o oxigênio por último, o hidrogênio penúltimo e os outros átomos nós vamos trabalhando. Aqui nesse caso aqui, o átomo que nós vamos mirar por primeiro é o átomo de ferro. Então, eu tenho um ferro deste lado como reagente e aqui eu tenho um átomo de ferro. Equilibrado, balanceado, não há necessidade de nós mexermos. Então, vamos trabalhar com o cloro agora. Eu tenho um cloro desse lado, como já havia dito, aqui eu tenho 2 cloros deste lado. Então, observe que eu preciso ter 2 cloros deste lado da reação química, uma vez que eu estou obtendo 2 deste lado aqui como produto. Agora, eu jamais posso adicionar, até vou colocar em vermelho aqui, eu jamais posso adicionar números por aqui, tá? Porque se eu adicionar um número, por exemplo, HCl2, essa molécula, inclusive, eu desconheço essa molécula aqui, tá? Possivelmente ela nem exista, tá? Então, eu vou estar alterando a molécula. A molécula é H ligado com o cloro, o hidrogênio ligado com o cloro, formando o ácido clorídrico. Então, eu não, de maneira que é 1 para 1. Eu não posso adicionar números aqui. Eu tenho que adicionar números aqui à frente, ó. Eu tenho que ir colocando números aqui à frente até igualar o número de átomos em ambos os lados. Então, vamos fazer isto. Eu tenho, como eu já disse, 2 cloros deste lado, preciso ter 2 cloros. Então, eu vou colocar o número 2 aqui, haja vista que o 2 vai igualar o número de cloros. Alguém pode perguntar, mas esses números são inventados? Como são? Esses números saem do raciocínio. Observe, eu não poderia colocar 3 aqui, porque eu tenho 2 cloros. Tá? Se eu tenho 2 cloros, evidentemente que o meu raciocínio me leva a colocar um 2 aqui, porque 2 vezes 1, quando não tem nada é 1, 2 cloros. Aí eu tenho 2 hidrogênios aqui, esse 2, quando eu coloco na frente aqui, ele serve para toda a molécula. Então, 2 vezes 1 também, 2 hidrogênios. Observe que a equação química foi balanceada. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 2 cloros, 2 cloros. Um ferro, um ferro. Equação balanceada. Vamos
desenvolver o mesmo raciocínio para uma outra equação química. Vamos pegar aqui o ácido fluorídrico reagindo com o hidróxido de cálcio, cujas fórmulas deles são essas aqui, hidróxido de cálcio, formando o fluoreto de cálcio e água. Então, vamos analisar, portanto, então, esta reação química e vamos balanceá-la. Nós temos, então, vamos mirar primeiro o cálcio. Vamos mirar o cálcio. Então, nós temos um cálcio desse lado, um cálcio desse lado, equilibrado, balanceado. Então, vamos para o flúor. Tenho um flúor deste lado e tenho 2 flúor deste lado aqui. Então, eu preciso ter 2 flúor deste lado aqui como reagentes. Então, vou colocar o número 2 aqui, porque 2 vezes 1, 2, justamente os 2 flúor que eu tenho aqui deste lado da reação. Agora, vamos analisar os hidrogênios. Eu tenho 2 hidrogênios desse lado. Ao adicionar o número 2 aqui, eu aumentei o número de hidrogênios. 2 vezes 1, 2 hidrogênios equilibrados. Vamos... pera lá. Aqui nós temos hidrogênio também. Então, eu tenho 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios aqui. Então, vai me totalizar 4 hidrogênios. Então, eu tenho que ter 4 hidrogênios desse lado aqui. Então, eu vou adicionar o número 2, porque 2 vezes 2 vai me dar o 4. Agora sim, balanceei o número de hidrogênios. Vamos ver agora, vamos checar os oxigênios. Esse 2 que está fora do parênteses, ele serve para os átomos que estão dentro do parênteses. Tá? Esse 2 não serve para o cálcio, porque o cálcio não está dentro do parênteses. Então, 2 vezes 1... 2 oxigênios, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Equação química balanceada. Mais um exemplo aqui. Vamos pegar a combustão do gás butano, C4 e 10 hidrogênio reagindo com o oxigênio. Por isso é uma combustão. O oxigênio é o comburente, o butano é o combustível. Produzindo toda a combustão completa, vai me produzir gás carbônico e água. Vamos então balancear esta equação química aqui, meus estimados alunos e amantes do conhecimento da química. Vamos começar, como eu vos disse, sempre nós deixamos o oxigênio por último, hidrogênio penúltimo e analisamos os demais átomos. Então vamos pegar o carbono. 4 carbonos deste lado eu tenho apenas 1. Então, eu vou igualar adicionando o número 4 aqui. O coeficiente estequiométrico 4, porque 4 vezes 1, 4. Agora, vamos analisar os hidrogênios. Nós temos 10 hidrogênios desse lado e aqui temos apenas 2. Que número vezes 2 me dá 10? É exatamente o número 5. 5 vezes 2, 10 hidrogênios, exatamente os 10 hidrogênios deste lado aqui. Agora, nos resta apenas o oxigênio. Agora, vamos ver quantos oxigênios nós temos. 4 vezes 2, 8 oxigênios, mais um oxigênio vai me dar 9 oxigênio. Horas. Que número vezes 2 me dá 9? Vai ser um número fracionário. 4,5. E aqui nos coeficientes estequiométricos nós não usamos números fracionários. Não podemos colocar o 4,5 aqui, porque colocar 4,5 eu vou dizer que eu tenho 4 moléculas e meia de gás oxigênio. Como eu vou ter meia molécula de gás oxigênio? Tá? Isso foge um pouco da racionalidade, do senso. Então, eu vou ter que fazer aparecer um número par de oxigênios deste lado da reação para que eu possa pegar e igualar, balancear os números de oxigênio. Aqui o artifício que eu digo é o seguinte. Bom, ao invés de eu ficar tentando aqui, então eu vou colocar 6, então aqui eu vou colocar 5, 7, 8, eu faço o seguinte, multiplica esses coeficientes estequiométricos vezes 2. Então, o 5 vezes 2 vai me dar 10, então eu vou colocar 10 aqui, o coeficiente estequiométrico da água vai ser 10.
E 2 vezes 4 vai ser 8. O coeficiente estequiométrico do gás carbônico vai ser 8. Então, aqui eu coloco 10, porque era 5. 2 vezes 5 ficou 10. E aqui era 4, eu multipliquei por 2, ficou 8. Professor, mas observe, se eu ficar fazendo outras tentativas? Sim, você vai fazer tentativas até chegar nesses dois números. Então, um artifício para você chegar mais rápido nesses dois números é você multiplicar todos os coeficientes estequiométricos vezes 2. Tá? Então, agora vamos analisar então. Vamos contar novamente todos os átomos deste lado da reação para igualar a este lado aqui. Observe então os carbonos, nós ficamos com 8 carbonos deste lado, aqui temos apenas 4. Então, eu vou colocar o número 2, porque 2 vezes 4 me dá 8, carbonos equilibrados. Agora, vamos contar os hidrogênios. 10 vezes 2 me dá 20 hidrogênios, e aqui 2 vezes 10, 20 hidrogênios. Balanceado o número de hidrogênios. Agora, vamos contar quantos oxigênios? 8 vezes 2 me dá 16, 10 vezes 1, 10, eu vou ter 26 oxigênio. Agora, que número vezes 2 me dá 26? Agora sim, eu posso adicionar um número inteiro aqui, que vai ser o número 13. Então, para balancear os oxigênios, é necessário o número 13. Então, observe, equação balanceada. Coeficiente estequiométrico do butano, 2. Coeficiente estequiométrico do oxigênio, 13. Coeficiente estequiométrico do gás carbônico, 8. Coeficiente estequiométrico da água, 10. Equação balanceada. Muito bem, para fecharmos aqui, podemos fazer mais uma. Tá? Vamos pegar aqui a combustão do etanol. C2H6 oxigênio mais o gás oxigênio. Como eu falei, toda combustão completa me dá gás carbônico e água. O balanceamento de equações químicas é importante. É um raciocínio que também já é cobrado, né, em concursos, provas, avaliações em geral, mas normalmente ele é cobrado indiretamente em problemas de cálculos químicos, cálculos estequiométricos. Então, para resolver o problema, é imprescindível fazer o balanceamento da equação química, algo que nós veremos então em aulas posteriores com o título Cálculos Estequiométricos ou Cálculos Químicos. Nesse momento, nós estamos nos preocupando apenas em balancear a equação química. Vamos lá, então, vamos trabalhar primeiramente com o carbono. Nós temos 2 carbonos deste lado, aqui temos apenas 1. Vou adicionar o coeficiente número 2 aqui, portanto, 2 carbonos equilibrado. Vamos trabalhar com os hidrogênios agora. Eu tenho 6 hidrogênios desse lado, aqui eu tenho 2. Eu adiciono o número 3, porque 3 vezes 2 equivale a 6. Balanceado, portanto. Agora vamos ver os oxigênios. 2 vezes 2, 4 oxigênio. 3 vezes 1, 3. Somando os dois vai me dar 7 oxigênios. Então, eu já tenho um oxigênio aqui, mais uma certa quantidade para chegar ao número 7. Ou seja, essa quantidade é 6, logo eu tenho que colocar o número 3. 3 vezes 2, 6 oxigênios, mais 1, 7 oxigênios. Equação balanceada, exercício resolvido e um abraço, galera. Seguimos adiante e nos vemos na próxima aula. Um abraço.